Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR Diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje nós temos 3 convidados. Vamos conversar com todos eles aqui a respeito de um tema muito importante que é relacionamento. Vamos falar sobre relacionamento, as dificuldades e as facilidades que as pessoas têm no dia a dia para se relacionar, o relacionamento antigo, o relacionamento moderno, as vantagens e desvantagens e também conversar um pouquinho a respeito de poliamor, de traição e tantos outros temas que você pode participar e interagir conosco ao vivo pela TV União de Natal. Como é que faz para participar? É muito fácil, muito simples. Basta mandar a sua mensagem através do WhatsApp ou mesmo mensagem de texto para o 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte que você estiver nos acompanhando. Você participa, interage, constrói conosco o Espaço Cidadão, que você já sabe, é feito por nós e por você que está em casa nos acompanhando. Quero lembrar você que nos acompanha a respeito da Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles Bradesco Saúde da Rede Sistel, a Caurne e também a Unimed Natal. Ainda um recadinho do nosso posto Integração, que fica na esquina da Integração com a Prudente de Moraes, em Candelária, funcionando 24 horas, como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania. E o combustível testado e aprovado com a qualidade e com a marca da Petrobras. O posto Integração está agora afiliado à rede de postos Amigo. Portanto, cuide bem do seu carro e dê uma passadinha lá que você vai ser muito bem atendido. Antes do intervalo comercial, eu lembro a você a respeito da nossa Drogaria Saúde. Ligou, chegou rapidinho. A Drogaria Saúde é logo ali e é daqui. Tem sempre uma bem pertinho de você. Jiqui, Pirangi, Nova Parnamirim, Bairro Nordeste, Cidade Satélite, no Alecrim também tem uma Drogaria Saúde pertinho de você. Dê uma passadinha lá ou, se não puder passar lá, você vai telefonar, perguntar se tem alguma promoção no medicamento que você precisa. A concorrência é tão grande, sempre você vai poder conseguir um descontinho especial em medicamentos ou mesmo em perfumaria. Na Drogaria Saúde, para você manter contato, apenas você vai ligar no 3232-3000. Muito fácil o telefone, você vai interagir ao vivo lá
ao vivo aqui conosco, eu estou com o telefone com mais mensagem, já mensagem chegando, mas você vai na Drogaria Saúde e manter esse contato no 3232-3000 para pedir a promoção do dia que vai estar à sua disposição e você vai pedir pelo telefone ou, se quiser, pode dar uma passadinha que é logo ali e é daqui. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos conversando com os 3 convidados de hoje. No início, como nós falamos, né, vamos ter aqui a psicanalista Ana Cecília, também o Dinarte Assunção, que é jornalista, e Nilo Emerenciano, palestrante aqui conosco, aqui cada um vai abordar a sua visão e debateremos aqui o tema de relacionamento. Relacionamento, traição. O que é poliamor? Você já ouviu falar em poliamor? Fica com 2, 3, como é que é essa história, troca de casal? O relacionamento moderno, relacionamento antigo? Vamos falar sobre tudo isso e você pode interagir com a gente. Manda sua mensagem para o 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Até já. Show de Prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, 1 carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Os sabores Ester Bom surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Ester Bom, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Ester Bom na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multidrive com 7 velocidades por apenas R$ 79.990. Nova Hilux SR diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travas elétricas nas 4 portas, controle de velocidade de cruzeiro por R$ 152.320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. De volta com Boa Tarde Cidadão, de volta com o Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Boa Tarde Cidadão é o outro programa na outra TV. Mas aqui de volta com o nosso Espaço Cidadão na TV União, vamos daqui a pouquinho conversar com 3 convidados, o Dinarte Assunção, jornalista, também com a psicanalista Ana Cecília Kaliniewicz e também com o Nilo, que é palestrante, atua com vários temas, né? E com eles vamos falar sobre relacionamento, traição, poliamor, como era o relacionamento nos dias de antigamente, hoje em dia, com essa modernidade, como é que fica essa situação? Relação tão efêmera, passageira. Ah, não deu certo isso, já acaba logo. Então, daqui a pouco vamos falar sobre essas coisas e você pode interagir com a gente através do WhatsApp 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Pode mandar também mensagem de texto. Mas agora eu quero trazer um recado para você. Você que tem moto, que sai todos os dias com ela para trabalhar, por exemplo,
para passear, é com você que eu quero falar agora. Pois é, você sabia que em cada 10 pessoas acidentadas no trânsito, 7 são motociclistas? E fica ali enchendo, entupindo os corredores do Valfredo. Pois é, por isso, na hora de pilotar, a atenção deve ser redobrada. Não abra mão do uso do capacete, respeite os limites de velocidade, não ande nos corredores e nem suba nas calçadas. E outra coisa que é muito importante, beber e pilotar, nem pensar. Já estamos carecas de saber que bebida e direção não combinam, não é verdade? Pois é possível sim ser um motociclista sem correr tantos riscos. Contamos com você, a sua colaboração, para fazer um trânsito seguro e de paz. Posso contar com você? Posso? Eu espero. Vou confirmar, hein? Vamos juntos mudar este cenário, mudar estes números e criar uma nova realidade. Trânsito seguro está em nossas mãos. Uma campanha do Detran Rio Grande do Norte e do Governo do Estado. Eu dou boa noite aos nossos convidados de hoje no programa Espaço Cidadão na TV União, começando pelas damas. Eu dou boa noite primeiramente a Ana Cecília, seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite, Robson. Boa noite, telespectador. Espero que nossa noite seja bem produtiva aqui. Nilo Emerenciano, seja bem-vindo também ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, é uma alegria estar aqui com você, conversando sobre um tema tão atual, tão difícil, tão importante para todos nós. Dinarte Assunção, meu colega jornalista, bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite. Obrigado pelo convite, Robson. Boa noite. Já estou animado, inclusive, para debater alguns pontos que você já pincelou ali na abertura. Muito bem. Vamos começar. Eu gostaria de que cada um pudesse rapidamente compartilhar com o telespectador qual é a visão que você tem de relacionamento. Dinarte. Logo Vamos lá. Olha só, apesar de eu ser uma pessoa muito liberal, muito flexível, quando o assunto é relacionamento, eu sou tradicional. Não, até conheço, apoio quem gosta de relações poliafetivas, quem gosta de fazer de sua relação um playground, de se divertir demais. Mas para mim, relacionamento, para mim especificamente, é uma coisa sólida entre duas pessoas. Eu não sei se é porque eu sou possessivo, mas eu não toleraria estar em uma relação que teria que aceitar a participação de outras pessoas, se assim meu parceiro quisesse. Para mim, relação séria tem que ter a cumplicidade de dois, tão somente e apenas. Muito bem. E agora eu gostaria de ouvir a palavra da Ana Cecília, né? Qual é a sua visão de relacionamento? Bom, o relacionamento é a base de tudo, né? É a base do ser humano. É assim que a gente vive, a gente nasce de um relacionamento e vai se constituindo como sujeito, como ser humano nos relacionamentos. Um relacionamento bem construído ou aqueles bem passageiros, né? Que não aí dá, existem não vários dá 15 tipos, minutos, né? Exatamente. Existem vários tipos. E acho que é isso aí que a gente está vendo atualmente, são as peculiaridades, né, do ser humano nos seus relacionamentos. E aí a gente está aqui aberto, né, pelo que eu estou sentindo nesse momento, para que a gente veja que tipos de relacionamentos que estão constituídos, que estão existindo, né, e aceitar as pessoas e ver quais são, por que as pessoas têm aquele tipo de relacionamento, você que está nos escutando agora, né, porque pensa um pouquinho que tipo de relacionamentos que você está mantendo, seja com a sua família, seja um relacionamento amoroso, na sua escolha amorosa, no seu trabalho, né? Assim, que tipos de relacionamento, que tipos de vínculos que você está estabelecendo na sua vida, nos relacionamentos que lhe cercam. Eu acho que é um momento também, para vocês que estão nos escutando agora, de reflexão, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos nos escutar, mas vamos também participar conosco na hora que você estiver pensando e refletindo um pouco também sobre isso. Acho que muito legal esse tema, muito interessante. Nilo, e qual é a sua concepção de relacionamento afetivo? Pois é, como ela falou, existem vários tipos de relacionamento. Se a gente conversa sobre o relacionamento a dois, afetivo, a família, constituída como nós a conhecemos, é que nós precisamos desesperadamente uns dos outros. Precisamos conviver com as pessoas. E esse o aprendizado da convivência é muito importante para as nossas vidas e para o nosso crescimento pessoal.
aprendemos na convivência, crescemos na convivência. Passamos a conhecer os nossos defeitos quando encaramos de frente os defeitos do nosso próximo. Não vivemos, apesar de alguém achar que vive sozinho, alguém achar que se isola numa ilha, numa montanha. Ou que é autossuficiente. Pois é, que não precisa de ninguém, precisamos até para trocar um pneu de um carro. Se o pneu do carro furar ali, eu estou perdido, se alguém não vier me socorrer. Então, essa necessidade é a genialidade das nossas vidas, da vida em sociedade. Ou seja, a aspereza do próximo nos incomoda, mas precisamos aprender a lidar com ela para que possamos ser felizes. E enquanto não aprendermos a lidar com o outro, principalmente com aquele ou aquela que elegemos, que escolhemos para partilhar conosco a nossa caminhada, não vamos atingir a felicidade. E eu faço agora no sentido inverso, mas começando por você, Nilo. Na sua avaliação, o que mudou do relacionamento de antigamente para o relacionamento de agora? Nessa vida tão corrida, tão agitada, parece que os relacionamentos estão no mesmo caminho. Começa rápido e termina muito rápido também. Pois é, existe uma idealização do passado. No passado as pessoas viviam até os 100 anos, não se separavam jamais. Não é verdade. Eu aos 18 anos já trabalhava e me incomodava ao ver tantos disquites. Na época não havia divórcio. Então o número de disquites era imenso e aquilo me surpreendia, porque a gente falava baixo a respeito de disquite. Ou seja, as pessoas se separavam sim, ou viviam infelizes até que a morte os separasse. Então sempre houve essa problemática, porque os homens evoluíram muito pouco em termos morais, em termos de aprendizado dessa convivência que a gente fala. Os casais eram infelizes, sim. Agora, isso era guardado no armário, isso ficava embaixo do pano, isso não era exposto. E a mulher, como era o lado mais fraco do relacionamento, normalmente era aquela que calava, aquela que aceitava, até por uma questão do poderio econômico, era aquela que ia tocando com a barriga e criando os filhos, profundamente infeliz, na verdade, sem realizar os seus sonhos, os seus planos, aquelas mulheres frustradas. Muito poucas eram felizes, muito poucos casais atingiam a plenitude do relacionamento. Ana Cecília concorda com a visão de Nilo em relação ao que mudou do relacionamento de antigamente para o relacionamento dos dias atuais, nessa vida corrida e agitada que a gente vive? Eu acho que houveram mudanças, sim. Agora, assim, a perspectiva que eu concordo com o Nilo é a seguinte, que há sempre uma idealização, né, daquilo que a gente não vive. A grama do vizinho sempre é mais verde, o passado era mais bonito. Sempre há alguma coisa no outro ou em outra época que era melhor do que o que a gente tem hoje. O relacionamento do outro é mais perfeito do que o meu. Mais perfeito, né? Exatamente. Então, assim, nessa parte eu concordo com ele, que assim, realmente essa idealização sempre de outra vida, de outro momento, de outro relacionamento, sempre é mais adequado. Mas, assim, acredito que até pela própria, como é que a gente pode dizer, da própria evolução, sei lá se a gente pode chamar isso de evolução, né? Mas, assim, da característica dos tempos modernos, assim, a correria, a coisa descartável, né? Isso é muito presente. Né? Não sei se era mais feliz ou era mais infeliz, essa aí já seria outro debate. Mas, assim, que também eu acho que a gente pode falar um pouco, pensar um pouco juntos aqui sobre isso. Mas, assim... a questão do tipo de relacionamento, eu acredito que Nilo também falou nisso um pouco, né? Assim, que tem essa diferença, porque as outras pessoas aguentavam mais, né? Hoje a tolerância é mínima, mas acho que a gente saiu do 8 para 80, né? Assim, o que se aguentava tanto, hoje não se aguenta nada, entende? Assim, há um radicalismo, Talvez seja necessária uma ponderação, nem tanto nem tão pouco, né? Agora existem os modelos particulares de cada casal, de cada família, de cada estrutura, né? Mas, assim, de uma forma geral, o que a gente percebe é que é isso. A tolerância é muito pequena e a coisa descartável, não deu certo, brigou, se chateou e vai embora, né? O que se aguentava tanto, hoje não se aguenta quase nada. Né? Então, acho que está precisando de um ponto de equilíbrio aí, em tudo que a gente está passando nesse momento. Muito bem. Gostaria de ouvir a opinião de Dinarte Assunção, jornalista, em relação a esse mesmo contexto, né? O que é que mudou na sua visão em relação a como se relacionava antigamente, sobre como se relacionava antigamente para os dias de hoje? Bem, eu não vivi o passado, né? Mas como o Nilo falou, as pessoas idealizam
Mas eu acho que no presente, até pela internet, né, aplicativos, eu acho que acabou-se por banalizar o que eu chamo de uma crise de epidemia. É uma epidemia de carência afetiva. As pessoas são tão carentes e com essa proximidade, né, que esses aplicativos permitem, elas são tão carentes que se submetem já de imediato. Conhece alguém aqui, oi, tudo bom, beleza, tchau. Se envolve, se relaciona, se entrega muito facilmente, né? Acha que construiu uma relação sólida que não construiu, porque não dá para construir algo sólido em 7 dias, um mês. Um final de semana. E olha lá, que às vezes é um sábado à noite. E o que eu vejo muito frequentemente é o que eu chamo de vampirismo emocional, porque as pessoas vão sugando umas às outras, né? As pessoas precisam sugar de outra para poder se manter bem. Que na verdade seria tentar suprir no outro uma carência que há dentro de si mesmo. Exatamente. Isso tem acontecido muito, Ana Cecília, você como psicanalista, tem chegado pessoas, de maneira geral, ao consultório, mais ou menos padecendo desse tipo de situação? A maior queixa que as pessoas chegam ao consultório são relacionamentos, né? Questões de relacionamento. Isso aí é a maior demanda, mesmo que a questão seja individual, seja particular, íntima, mas assim, o que desencadeia, que eu digo que é a gota d'água, né, que faz chegar a pessoa até buscar uma ajuda, é a questão de relacionamento, uma dor de relacionamento, uma perda. Que muitas vezes deve ter a ver com quem você é realmente interiormente, que há algo que precisa ser corrigido ou se tomar um novo rumo dentro de si mesmo, mas que isso acaba no relacionamento que você tem lhe colocando de maneira, lhe colocando para, digamos assim, você colocar-se de uma maneira diferente no relacionamento, isso começa a gerar problema, né? O seu eu está com um problema e de repente você começa a ter problema no relacionamento, você exterioriza quem você é. Isso, e porque, assim, o relacionamento é o quê? São um encontro de pessoas, né? Então, assim, a gente faz parte de um relacionamento, qualquer relacionamento. Nós aqui estamos fazendo um relacionamento nesse momento, né? Então, nesse encontro, mesmo que a gente tenha divergência de opiniões, de formas de pensar, a gente tem que ter um respeito um ao outro, né? Que aí, senão, não seria um debate, não seria algo construtivo. E os relacionamentos, eles se constituem da mesma maneira, né? Seja na escola, seja com casamento, seja qualquer tipo, namoro, pai e filhos, né? Então, assim, eles também têm que ter essa mesma base. Mas, assim, quando a gente não está bem, né? O ser humano não está bem, que encontra outra pessoa, a tendência vai ser que aquilo vai ser muito ruim também, né? Porque se você não se amar, se você não gostar de você não tem como amar alguém. Exatamente. Essa base de tudo é essa, né? Então você vai querer que alguém lhe ame porque você não se ama, então aquela pessoa não vai preencher o vazio que está dentro de você, né? Que aí eu acho que tem um pouco com o que você está perguntando, Robson, não sei. Vamos ver se é por aí que você está me falando. Então, assim, esse vazio, ele muitas vezes a gente busca preencher em outra pessoa. E não vai ser a outra pessoa que vai preencher isso na gente. É por isso que quando essa outra pessoa desaparece da vida dessa pessoa com quem estava se relacionando, a dor é muito forte, porque fica como que há um buraco ali. Porque a pessoa preencheu um buraco e não a pessoa conseguiu construir a solução dentro de si, mas jogou no outro a solução daquela carência. Nilo, o que é que você pensa sobre isso? Desaparece ou decepciona. Ou revela não ser aquilo que aquela pessoa esperava. Eu acho que a chave da questão está onde nossa querida amiga levantou. Primeiro a gente precisa aprender a se relacionar com nós próprios. Não sabemos. Não nos amamos. Ah, claro que eu me amo. Eu quero o melhor lugar à mesa, eu quero o melhor pedaço do galeto, eu quero a maior opção. Isso não é amor, é egoísmo. Então eu sou egoísta, é diferente. Se amar é se respeitar. Se amar é estabelecer um relacionamento interessante com as pessoas ao seu redor. Conhecer seus limites. Respeitar a natureza, conhecer seus limites, seus potencial, exercer periodicamente uma autocrítica, não é o autoconhecimento, né, que Sócrates já colocava. Então, começa a aprender a relacionar-se com você mesmo. A partir daí é que você vai aprender a se relacionar com os outros. Por quê? Você se conhecendo passa também a conhecer os outros melhor. Só amamos aquilo que conhecemos. Gostamos das músicas que já ouvimos. Aplaudimos o artista quando eles cantam música que nós já sabemos de cor. Quando o artista canta músicas de um disco novo que a gente ainda não conhece, a plateia fica em silêncio.
Cantou uma música conhecida, todo mundo aplaude. Amamos o que conhecemos. Então, se não nos conhecemos, muito menos o próximo, a gente não pode se amar. O relacionamento não funciona. E a gente segue aquele modelo de Hollywood, aquele final de filme correndo na beira da praia, com câmera lenta, com a música ao fundo e o sol se pondo. E a gente acha que relacionamento não é uma construção fácil, né? não é verdade, quando na verdade o relacionamento é partilhar momentos difíceis, isso solidifica o amor de uma maneira impressionante. A doença, a dificuldade financeira, os momentos duros da vida. É o que consolida um relacionamento. Consolida e estabelece os laços do amor de uma maneira muito forte, não é? Então, o caminho é por aí. Só que nós temos uma visão que aprendemos desde com a TV, com as revistas, etc., que amor é aquela posse, que amor é egoísmo, que amor é as coisas da novela que a gente vê, não é verdade? Dinarte Assunção, está chegando aqui pergunta do telespectador. Eu quero motivar você a participar e construir esse programa conosco. Qual é a sua opinião sobre o assunto que estamos tratando hoje, sobre relacionamento, sobre traição, sobre carência afetiva, emocional? Participe, interaja com a gente sobre poliamor. Qual é a sua opinião sobre poliamor? A história de troca de casais, tem tanta coisa que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos lá. E é importante você, quando mandar a sua pergunta, dizer a cidade, o bairro de onde está falando, para a gente registrar seu nome também. Pergunta aqui do José do Tirol, ele tem 27 anos e pergunta o seguinte, vou passar aqui para a Dinarte essa pergunta. Por que há tanta crítica, às vezes internalizada, em cima dos que se relacionam em modelos não tradicionais? Seria recalque? Eu não entendi. Ele pergunta assim, por que há tanta crítica, às vezes internalizada, em cima dos que se relacionam em modelos não tradicionais? Seria recalque? Não sei o que ele considera aqui como modelos não tradicionais. Eu entendi a pergunta dele. Não, deixa eu explicar. Eu não tenho nada contra quem faz homenagem a Catre, a Troá, a quantos quiser. Você pode se envolver com quantos quiser. Eu já participei, mas eu não pegaria o meu parceiro e iria para esse tipo de brincadeira, né? De pegar alguém com quem eu tenho uma relação de 3, 4, 5 anos e inserir outra pessoa, né? É uma coisa que eu penso que para mim não dá. Quem gosta, vai. Até porque eu já vi namoros de 3 anos acabar por conta disso, né? Inseriram um terceiro. A sua visão, então, seria se está todo mundo solteiro, vai no embalo e se tem uma questão pontual, casual. Mas não dentro de um relacionamento. Dentro de um relacionamento, eu, Dinarte, não iria inserir ninguém, né? E se eu me deparasse com uma pessoa que fizesse questão, dizesse, então não dá. Não dá, eu sou muito liberal, mas para isso aí ainda não. E você que está em casa nos acompanhando, participaria de algo desse tipo? Ana Cecília, na sua opinião, isso tem gerado problemas ou facilita relacionamentos? Porque, segundo a avaliação de alguns, seria uma forma de uma fuga, uma escapadinha, de sair um pouco da rotina que às vezes está chata dentro do relacionamento. Isso pode ajudar ou atrapalhar? Essa pergunta é muito difícil de responder, porque, assim, o ser humano é ímpar, né? Já disse Carlos Drummond de Andrade, cada um é um estranho ímpar, né? Cada um pode reagir de um jeito diferente. E nós estamos estranhos. Veja bem a colocação de Carlos Drummond, né? Cada um é um estranho ímpar. Então, nós somos estranhos até para nós mesmos, né? Então, assim, a gente é formado, nossa personalidade se forma até 7 anos de idade. Então, tem toda a nossa... A forma que a gente foi criado, a forma que a gente foi educado, está tudo ali dentro da gente. A gente não adianta dizer que em determinado momento a gente vai ser super moderno e vai achar bom algumas coisas. Você pode experimentar, fazer o que você quiser. E tem gente que tem aquilo dentro de si, aquela liberdade dentro de si, aquela forma de pensar dentro de si. Não dá para julgar ninguém. Isso aí é uma coisa muito particular de cada um. Agora, o importante disso tudo é que cada um se respeite, né? Se respeite não é falando do tom do julgamento de moralismo aqui, não. É no sentido de entrar em sintonia com seus valores, né? Entrar em sintonia com o que você sente. Né? Assim, não adianta ter uma fachada de uma determinada forma e agir de outra em determinado local. Então, assim, é entrar em sintonia. E essa sintonia ela não é muito fácil, né? Porque às vezes a gente lê muito, se atualiza muito, mas tem os preconceitos da gente, as coisas que a gente, como o Dinarte colocou muito bem colocado aí.
Ele até pode experimentar, fazer o que ele quiser, mas na hora que ele for ter um relacionamento, ele não quer aquilo para ele. Um relacionamento sério, no sentido de... É assim que eu entendi, Diná. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas assim, e assim vai o ser humano. A gente é muito surpreendente trabalhar com pessoas em profundidade, né? A gente escuta muitas histórias bem diferentes e muitas formas, todo mundo buscando ser feliz, né? Porque eu acho que é todo mundo buscando viver bem, em harmonia, em sintonia, encontrar essa paz. Só que nem todo mundo consegue isso, porque assim, às vezes as pessoas se influenciam muito pelos modismos, pelas formas que se vende de felicidade, pelas formas que se vende de estar bem. Então, assim, preste bastante atenção, você que está nos escutando agora, que está pensando junto com a gente, refletindo junto com a gente, e entrar em sintonia com você. Cuidado com o que se prega, cuidado com o que se fala, se está na moda ou não casamento, se está na moda ou não, como é o nome do relacionamento? Poliamor, poli qualquer coisa. Então, assim, pense bem sobre isso, porque não é porque está na moda ou está autorizado se fazer que vai se fazer, né? Faça-se entrar em sintonia com você. Agora, veja bem como é que você está reagindo a esses sentimentos, né? Nilo Emerenciano, qual é a sua visão a respeito dessa questão que a gente está tratando aqui nesse momento, que fala sobre essas novidades, digamos assim, dentro dos relacionamentos para sair um pouquinho da monotonia? Pois é, ela estava falando e eu estava pensando que o tal do poliamor não tem nada de novo, né? É antigo como o mundo, né? Antigo como o mundo. Várias civilizações, o relacionamento com um grupo de mulheres ou ao contrário, uma mulher e vários homens, acontecia, dependendo da circunstância, né? Do equilíbrio da população, bem comum etc. nos romanos, por exemplo, né? Não é verdade? Os relacionamentos homoafetivos, por exemplo, Petrônio, desculpem, diz de César, que César era o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Petrônio fala isso, já sobre Júlio César. Satiricon, né? Satiricon descreve orgias bacanais que hoje a gente nem consegue imaginar. Então não há nada de novo nisso. Eu acho que, no fundo, eu sou diretor da comunicação social da Federação Espírita, meu pensamento é espírita, minha filosofia é espírita, e o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, coloca o relacionamento monogâmico como top de linha da nossa evolução social, como o máximo que nós atingimos na nossa evolução social. O quê? Um casal. Nós temos, as religiões têm também que se relacionar com um novo tipo de relacionamento que surge, e que não adianta a gente fechar os olhos e negar, porque é uma verdade que está aí, é uma coisa que acontece. Mas o relacionamento monogâmico, ou seja, um contrato que se estabelece, seja escrito ou não, seja verbal, seja um acordo entre partes, mas é um contrato, e essas duas criaturas resolvem dividir a vida, partilhar a vida, investir. Casamento é um projeto de vida, casamento faz parte do seu projeto de vida. Na hora em que você partilha, que você abre, é porque, e você partilha isso com pessoas como você, que não têm um projeto de vida, que buscam, que procuram. Na verdade, na minha opinião, revelam um profundo vazio existencial. Revelam a busca por algo que a própria criatura não sabe o que é. Mas que um dia, evidentemente, vai tender, vai canalizar, vai fechar para o tal do relacionamento monogâmico, que como eu falei do Livro dos Espíritos, o top de linha da nossa evolução. Nilo, onde é que fica a formação da família diante dos relacionamentos modernos? Pois é, fala-se muito sobre isso. Na verdade, conhecemos, né, casais héteros que são extremamente problemáticos, né? Maridos que agridem mulheres, etc., adultérios, e isso afeta as crianças de uma maneira muito grave. Casais que se separam, palavrões em casa, brigas, etc. Então, o relacionamento hétero não quer dizer que ele é perfeito, não quer dizer que ele é o máximo. A atitude, o comportamento do homoafetivo também pode ter desvios de conduta, não é? A promiscuidade pode ser das duas opções. O cara é hétero e é promíscuo, o cara não tem várias mulheres, o cara não é um pai presente, não é um marido constante. Então, qual seria o ideal? Não é? Tem o relacionamento hétero, tem os seus defeitos. Então, se um casal, e essa é a posição, inclusive, de Chico Xavier, de Divaldo, de Emmanuel, de André Luiz, luminares do pensamento espírita, se o casal é um casal que se ama, que se respeita,
que não exerce uma promiscuidade, um relacionamento, aí sim, e é isso que a gente olha de uma maneira não muito favorável, a promiscuidade, esse excesso de liberdade. Excesso de liberdade significa libertinagem. Mas se amam, se respeitam, se tem um projeto, por que não? Porque não podem criar crianças de uma maneira, educá-las de uma maneira interessante, de uma maneira séria, de uma maneira que essa criança cresça de uma maneira, não vai se chocar, de maneira nenhuma vai se chocar, porque nós já estamos a essas alturas do segundo tempo preparados, né? Temos tantos amigos que têm esse tipo de comportamento e os amamos tanto. Uma pergunta aqui para Ana Cecília, psicanalista. A pergunta feita, de Dinarte já vai colocar a sua participação também, dizer o que ele pensa sobre tudo isso. Lucas Luzardo, de Capim Macio. É possível uma pessoa se comportar como monogâmico e poligâmico, dependendo das relações com as pessoas com quem ele está se relacionando? É possível uma pessoa, numa situação, se comportar de maneira monogâmica. Numa outra situação, a pessoa se comporta de maneira poligâmica, dependendo da pessoa com quem ela se relaciona? É possível, sim. Agora, sim, o que a gente tem que prestar atenção, que a gente estava até conversando antes de começar aqui o programa, é que nós temos uma tendência à compulsão à repetição, né? Isso é um termo da psicanálise, né? E que a gente tem uma tendência a repetir os nossos comportamentos, né? Às vezes a gente tem a maior boa vontade, mas a gente tende a repetir. Se a gente não fizer alguma coisa que interrompa esse ciclo repetitivo, né, a gente pode cair no risco, se você não se agradar desse comportamento, você pode correr o risco de cair, de vir de novo com esse mesmo comportamento. É uma coisa natural. Continuamos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Isso, ainda tem esse detalhe, né, que não é detalhe, que isso aí é fundamental, exatamente. Essa herança dos nossos pais, ela é muito forte, né? É muito forte. Não que a gente vai ser igual aos nossos pais, mas a gente tem a marca deles. Seja para fazer o contrário, seja para fazer semelhante, mas a gente tem a marca. Aquela marca, ela está inserida em nós. Agora, como é que a gente vai lidar com isso? Aí são os outros 500, como se fala de forma popular, né? Por isso a importância de uma análise, né? Assim, quando você está vendo que alguma coisa está se repetindo, você quer mudar e não consegue, aí você pode intervir de alguma maneira, fazendo algum tipo de tratamento. Aí cada um vai ver a sua área e a maneira. Melhor, inclusive, né? Porque às vezes o mesmo problema que você teve no relacionamento foi tendo em outros relacionamentos seguidos. Então, o problema não estava nos outros, estava em você. Isso. Daí a importância de fazer uma autoinvestigação, né? Uhum. Pergunto a Dinarte Assunção, jornalista aqui conosco, relacionamento aberto funciona? Rapaz, eu já vi funcionar, mas assim, eu diria que o que funciona é a exceção, porque a regra geral, pelo que eu vejo, né, é que quando a relação é aberta, chega uma hora que a coisa desanda. Olha, eu uma vez... Aquela situação que ninguém é de ninguém, né? Ninguém é de ninguém. Eu me recordo que uma vez eu fui convidado para ser a novidade de um casal de amigos. Eu falei, olha, um dos dois, alguém vai sobrar, e não vai ser eu, já que eu estou sendo convidado, mas alguém vai sobrar na hora H. E na hora H, de fato, um deles sobrou e o outro gostou mais de mim do que do próprio namorado. Resultado, acabou o namoro. É por isso que eu não quero isso para mim, sabe? Assim, de abrir relação. Instalou-se uma confusão. Instalou-se confusão. Qual é a necessidade, eu pergunto isso sempre, de você buscar fora, assim, se precisa buscar mais alguma coisa, é porque você não tem. Está faltando alguma coisa, está faltando respeito a você, está faltando um pouquinho de amor próprio, está faltando alguma coisa que tem que ter dentro de você. Não vai achar em outro. Pode até brincar, ter o prazer, mas não vai. Eu já brinquei demais com prazer, tentei preencher vazio com prazer, quase morri, não dá certo. Não dá certo. Uma pergunta aqui da Maria Clara, que está nos acompanhando no Tirol. Ela gostaria de saber, no caso da situação dela, ela nunca conseguiu namorar mais de
6 meses. Geralmente os namoros dela duram apenas até 6 meses no máximo. Ela gostaria de saber o que poderia estar errado com ela, Ana Cecília. Difícil não, assim, não né? é tão difícil não. Dá para ajudar. Dá para ajudar. Bom, gente, os relacionamentos não passam de 6 meses. O que será que pode estar acontecendo? Por que eu ri, né, aqui, né? Nada com relação a você, mas assim, a questão é assim, o bom que você está percebendo isso, né? Já é um grande passo aí você se dar conta de que tem uma repetição acontecendo. Muita gente nem percebe. Isso já é um ótimo sinal da sua parte, que você está se percebendo, se dando conta de si própria, né? E assim, na verdade não tem uma receita de bolo, é por isso que foi a risada inicial, porque a gente sempre fica buscando alguma coisa muito pronta, né? Nós somos seres em construção, constante. Mas assim, como eu falei, que temos essas nossas marcas que a gente tem que ver, que às vezes a gente não consegue dar conta sozinho, né? Sozinha. Mas, assim, o primeiro passo de qualquer coisa é você reconhecer que aquilo não está legal, que não está bom para você daquela forma. Ou então que está muito bom, então ótimo, não quero mexer. Né? Também tem esse outro lado da questão. Né? A gente pode querer mexer ou não mexer em alguma coisa. Então, assim, nesse sentido, é importante que você verifique e veja quais são os fatores que fazem você terminar um relacionamento nesse prazo máximo de 6 meses. Porque, normalmente, 6 meses é um prazo bem interessante, assim, porque é quando... até diz que a paixão dura 6 meses, né? Tem muita coisa que tem com esse número de 6 meses, né? Porque, assim, é quando a pessoa está se mostrando de determinada forma e como que, tipo, aquele encantamento, ele desaparece um pouco e vem o que tiver que vir depois, né? Ou vem o amor, né? Por isso que, normalmente, os 6 meses são de paixão, né? Se tiver que ter uma paixão, dura mais ou menos 6 meses. Isso aí é um número meio cabalístico, vamos supor, assim, mas, assim, tem as suas explicações. Se a gente for atrás, vai ter que... até 6 meses de luto, se não vira depressão, tem várias coisas que são 6 meses. Então, assim, é um tempo suficiente para que alguma coisa que se passe esteja sendo elaborada e venha outra fase, né? E nessa outra fase que parece que você está tendo alguma dificuldade. Então, assim, nessa dificuldade é bom que você observe o que está acontecendo, acabou o encanto, a pessoa não se torna interessante, você não está se tornando interessante para alguém. Pensa um pouco sobre isso, né? Quem sabe... você mesmo sozinha consegue dar um novo sentido a isso aí, né? Lidar com essa realidade, né? Porque às vezes só um minutinho, Leonardo, lidar com a realidade às vezes é muito difícil, né? O encantamento, a magia, a forma da pessoa se apresentar, ela é muito, né, atraente, mas quando você vai lidar com o dia a dia, com as dificuldades, ou então ou parte para uma fase mais madura, ou então vai ter que começar a arranjar outra pessoa para se encantar de novo, né? Verdade. Quero mandar um abraço aqui para o nosso telespectador Ismael, o Bom Demais, né, conhecido como Bom Demais, é jornalista lá de Caicó, está nos acompanhando. Abraço, amigos de Caicó que estão ligados conosco na TV União. Obrigado pela sua audiência. Uma pergunta aqui, gostaria que Nilo pudesse responder, do João Pedro, que está nos acompanhando em Santa Cruz. Uma vez traidor, sempre traidor ou tem jeito? Nilo. Primeiro eu queria me dirigir à moça dos 6 meses. Eu também quero dar uma dica para ela. Qual é o problema? A gente aprende com tentativas, erros, acertos. Você talvez esteja na fase das tentativas, dos erros e acertos. Que bom que fecha nos 6 meses. Talvez pior fosse se a coisa durasse 2 anos, 3, e você descobrisse que tinha errado. É preferível os 6 meses, nesse período cabalístico, nessa data simbólica, não é? A gente vai aprendendo com a vida, a gente vai aprendendo com as experiências e você vai encontrar o seu relacionamento mais duradouro, com certeza, não é? Mas aí, qual era realmente a pergunta? Eu acabei de fechar a pergunta aqui. Uma vez traidor, sempre traidor? Não, evidentemente não. A traição é algo herdado. A gente aprendeu com os nossos pais, a gente aprendeu que o homem tem esse papel, a gente aprendeu que o homem tem que pular de galho em galho, a gente aprendeu que o homem é mais homem quanto mais experiências ele tiver, e a gente carrega isso para os nossos relacionamentos, se a gente não é maduro o suficiente, se a gente não tem uma sensatez desenvolvida, mas com o tempo, com o amadurecimento, com a experiência, com as criaturas que a gente conhece, a gente se dedica a um relacionamento só. Porque se dedicar a um relacionamento só não é ser fiel à nossa companheira, é ser fiel a nós mesmos. Pense nisso, é ser fiel a você próprio.
Então o traidor, com o tempo, torna-se um homem caseiro, assistindo novela, o Gugu no domingo, etc. Correndo atrás dos filhos e dos netos no final de semana, né, se for o caso. Dinati, e a sua opinião em relação a essa questão da menina que começa toda a vida, termina até 6 meses do relacionamento, e essa outra questão também, uma vez traidor, sempre traidor? Para a menina dos 6 meses, eu até passei por isso também. O que eu vejo muito hoje, frequentemente, é as pessoas criarem muita expectativa no outro. Né? Deposita expectativas de que o outro vai atender todos os anseios e que você não precisa fazer nenhuma concessão. Aí, a pessoa não atende às suas expectativas, você se frustra e aí acaba. Ou então, a pessoa idealiza, né? Idealiza o modelo de parceiro ou parceira que quer. Aí eu quero alguém assim, 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 assim. Cria o mito, e quando a pessoa se apresenta e não é compatível com o modelo que você criou, aí você termina. Ou então você procura a pessoa que está em um momento errado, que não quer algo sério, enfim, que você perde seu tempo. Ou então você procura no lugar errado, está a fim de casar, procurando alguém na boate. Você não vai encontrar. Mas, quer dizer, até pode encontrar, mas é improvável. E há o caso de quem tem medo de se entregar, né? Prefere apostar que as coisas não vão dar certo, porque vai ter do que, mais na frente vai ter do que reclamar. Ah, mas não dá certo, nunca dá certo. Para ter sempre esse script, porque aprendeu a vida toda, né, que esse script é o que ela sabe fazer, que as coisas não dão certo. Para se vitimizar e se fazer de coitada. É por isso que as coisas, muitas vezes, não dão certo. E o cara que traz, eu não concordo não, né? A não ser que seja um cafajeste nato. Às vezes você comete erros, mas depois se regenera, digamos assim. Não é porque você traiu uma vez que você está fadado a trair para o resto da vida. Eu torço para que quem trai, né, também receba aí uma traição, porque eu sou escorpiano, sou vingativo, e eu acho que quem trai merece ser traído, e merece ser traído por uma pessoa da qual goste muito, para sentir na pele o que fez outra pessoa passar. E sobre isso chegou uma pergunta aqui deixa eu ver aqui, Camila, que está nos acompanhando em Nova Parnamirim. Ela pergunta aqui para Ana Cecília, que é psicanalista, quem traz sem sentimento é realmente um traidor? Quem traz sem sentimento? Eu acho que mais ou menos ela quis dizer o seguinte, ficar com alguém... se de repente você está no relacionamento, você gosta da pessoa e numa ocasião pulou a cerca, mas ficou quietinho, não se envolveu mais, foi uma coisa pontual. Eu estava... Uma escorregada. Entendi. O que é uma coisa interessante da gente pensar também, o que é traição? Né? Acho que esse conceito de traição, acho que é bem interessante, porque assim... E talvez a primeira pessoa que você esteja traindo não seja ao outro, mas a si mesmo. A si mesmo, isso. Aí já é outra coisa. Né? São duas perguntas, então. Né? Assim, primeiro, o que é traição para você, que está nos escutando agora? Né? O que é traição? Porque assim, o conceito de traição já foi mudado muito no decorrer do tempo. Né? E assim, essas questões de hoje, de relacionamentos... de puladinha de cerca, não sei o que lá, mas até ele também colocou aqui, Nilo colocou para a gente ainda há pouco, que já é uma coisa bem antiga, né? Mas assim, veja bem, o conceito de traição, ele é amplo e ele é também restrito, ele é individual também, né? Tem os conchavos, tem os acordos de cada casal, certo? Tem coisas que cada casal ele vai criando o seu próprio mundo, a sua forma de se relacionar. E às vezes as pessoas que estão fora têm mais raiva do que aconteceu do que as que estão dentro do relacionamento. Acontece isso muito frequente. Pode ser até gente frustrada, né? Queria estar no meio da brincadeira e não estava porventura, né? Mas assim, isso é uma coisa bem delicada, né? Se separa muito por traição, destrói-se famílias, lares por causa de traição, sai-se de emprego por causa de traição. Assim, esse tema da traição é um tema que realmente levaria um debate tranquilamente de muito tempo. Dá para resumir, eu acho, essa questão assim. Sim. O outro vai ser machucado, é traição.
pode ser isso, dependendo do acordo do casal. Quando você pensa no outro. Pensando no outro e pensando em si próprio também. E pensando em si próprio também. E aí vem aquela questão, porque a primeira pessoa a quem você trai talvez seja a si mesmo. Né? Isso. Exatamente. Sempre o parâmetro, gente, parece egoísmo, mas não é. Nós somos individualistas. O ser humano, as grandes causas defendidas na humanidade, elas são de cunho individual inicialmente. Você vê grandes instituições que elas são levantadas em prol de ajudar pessoas por causas nobres, elas vêm por uma dificuldade que aconteceu até na própria família. Entendeu? Então, assim, nós sempre temos que ter uma referência individual. É natural do ser humano, é hipocrisia dizer que não é assim. Né? Então, assim, essa referência que Nilo colocou também, vocês estão reforçando agora, do trair a si próprio. E o que é trair a si próprio para você? Para a gente que está aqui pensando sobre isso agora, e para vocês, né? Assim, o que também significa com relação à pessoa que você está se relacionando, o que significa para ela ser traída ou não. Então, esse acordo aí tem que se chegar muito bem. Não adianta ir no senso comum, na forma comum de pensar, tem que ir a forma individual. Mesmo que seja bem sempre. discutidozinho esse acordo, muitas vezes embaralha no meio de campo. Né? Exatamente, se muda. Nilo, qual é a sua visão em relação à questão da traição? O que é a traição? Na sua concepção? Normalmente, o que se convenciona chamar traição é o outro não corresponder às expectativas daquela criatura. Mas nem sempre essas expectativas foram criadas pelo outro. Foram expectativas que alguém criou em si próprio. Mentalizou, idealizou, achou que era o Brad Pitt e no dia seguinte descobriu que o cara ronca bastante, que não era aquilo que ele imaginou, e vice-versa. Esperam algo que não é alcançável tão simplesmente assim. Os homens acham que podem ter todas as mulheres do mundo e é impossível. Você tem que ser feliz com aquela criatura que você escolheu. E amor é comando, amor é um direcionamento mental. Eu amo fulano, vou amar fulano. Cria isso dentro de si, porque você vai conhecer mais gente. Você vai aumentar seu ciclo de relacionamento. Você vai fazer sua faculdade, vai fazer seu doutorado, seu mestrado. Você vai ter um emprego novo, vai viajar. E vai conhecer criaturas provavelmente mais interessantes ou mais bonitas que aquela que você escolheu nos seus 20 e poucos anos. E você vai pensar assim, eu me precipitei, tinha tantas coisas no mundo e eu escolhia lá do meu bairro, da minha rua. No entanto, isso é um pensamento absolutamente... que não leva a absolutamente nada. Todas as pessoas têm os seus defeitos, as suas deficiências, a sua problemática, não são aquilo que aparentam ser, você está enganando a si próprio, daí a traição a si mesmo. Então é aquela criatura que você escolheu sim, aquela que você conheceu na sua rua, no seu trabalho, na sua confissão religiosa, é aquela que você ama. E esquece essa expectativa gerada pelo consumo de ter a melhor, a mais bela, a mais fascinante, a mais charmosa, aquela que usa tal e qual perfume, tal e qual produto cosmético. Aquilo ali, despido daquele charme da TV, é uma pessoa igual a nós, igual àquela que nós conhecemos, aquela que nós temos. É tentar ser feliz com o que tem, ser feliz com o corriqueiro, com o trivial, com o comum, ser feliz no seu dia a dia, no seu cotidiano, com o seu trabalho. É tentar obter a felicidade no seu campo de relacionamento e de atuação. Aí ninguém vai precisar trair ninguém nesse conceito tradicional de traição. Quero trazer uma informação, um recado para você que nos acompanha, né? Etios é o Toyota que está conectado em você. Pois é, lá na Toyolex você tem as maiores vantagens, né? O Etios Sedã, por exemplo, o X 1.5 por R$ 44.990 e você ainda ganha um tapete de mala. Aproveite para ter um carro 1.5 com padrão Toyota de qualidade. Lá na Avenida Dom Silveira, 6300, no Pitbull. Toyolex, aonde você quer chegar. E pedestre, use a sua faixa. Pergunta a Dinarte Assunção. Esses aplicativos de relacionamento, né, são muito conhecidos pelas pessoas, né? Às vezes utilizados por homens e mulheres, ou só por mulheres, só por homens e por ambos. Isso pode ajudar, pode facilitar ou atrapalha na sua visão? Depende de como você está consigo próprio, né? Eu parto do princípio que se você está bem, se você se respeita, se você se ama, eu tenho para mim que as pessoas vão dar a você o valor que você se dá.
Se você se dá muito valor, as pessoas vão lhe dar valor. E aí varia muito com o que você está sintonizado. Tem gente que entra nos aplicativos interessado apenas em sexo. Tem gente que entra a fim de paquerar e ver se avança para algo mais sério. Varia muito com o que você quer, com o que você se sintoniza e como e quando você se respeita. Eu penso por aí. Ana Cecília, a sua experiência ao longo das várias conversas nos consultórios, o que é que chega em termos de questões, de complicações quando o assunto, ou até de facilidades, quando o assunto é aplicativos, né, que fazem com que as pessoas possam se conhecer? Os aplicativos, eles vieram ampliar o campo de relacionamentos, né? Mas assim, vieram também trazer algumas dificuldades, né? O excesso de facilidade e por pouco conhecimento, na verdade, que se observa das pessoas de forma superficial, de forma idealizada, porque tem muita coisa idealizada, né? Os aplicativos, eles permitem muito essa idealização do mundo das outras pessoas. A fotografia e o que a pessoa diz a respeito de si, quando você vai para a realidade, é completamente diferente. Exatamente. E você mostra o que você quer mostrar, né? E num relacionamento, isso não vai dar certo. Não se sustenta. De repente, não se sustenta. Cai a ficha e Santo Antônio me enganou, né? Então, assim, você vai querer mostrar o seu lado melhor que você tem, até criar um lado que você nem tem de verdade, né? Então, assim, aquilo ali vai ficar muito... se você tiver uma boa escuta, você vai passar aquela imagem que a pessoa quer escutar de você. Então, aquilo ali não tem onde se sustentar, né? Então, assim, acho que isso aí tem uma facilidade de ampliar campo de conhecimentos e tudo, mas, assim, em profundidade, eu acho que não, sabe? Eu acho que vem dificultando o nível de profundidade dos relacionamentos. Ficam relacionamentos mais superficiais, assim, que eu vejo como tal a grande maioria dos relacionamentos. O aplicativo, ele pode, por um lado, facilitar, mas, por outro lado, ele termina sendo um escudo da pessoa, né? Que está ali por trás, ela se reveste de uma certa proteção, até que possa, digamos assim, sair de dentro daquela casca, daquela crosta que é o seu aplicativo e se mostrar verdadeiramente para a pessoa com que ela possivelmente vá se relacionar. Exatamente isso, e assim, vai criando uma possibilidade da diversidade exagerada, né? Assim, você pode ter relacionamento com várias pessoas, assim, as pessoas até têm esses relacionamentos, assim, dizem até que é namoro, ou até são casados e têm relacionamentos com outros, fazem sexo virtual. Assim, é uma variedade, uma diversidade que se criou de um tempo para cá e está dando muito problema nos relacionamentos. Isso. Na verdade, o que eu escuto é que está dando muito problema, invasão de WhatsApp, de Facebook, não sei o que, fica aquela suspeita, aquele clima, parece que tem gente entrando dentro, parece não, tem gente entrando dentro da sua casa, não é? As pessoas entram realmente dentro do seu lado, dentro do seu trabalho. Assim, tem que ter uma arte muito grande ao lidar com isso. É uma variável bastante grande, se pudesse falar dessa forma, assim, que está invadindo as nossas vidas, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Ao invés de, como era antigamente, no contato direto, o pessoal se abordava, conversava, agora não, pelo meio virtual, onde muita coisa pode acontecer. Nilo, qual é a sua visão a respeito dos relacionamentos que começam, que se dão através desses aplicativos que tem pelos iPhones, pelo computador também, né? A forma das pessoas se conectarem. Pois é, os aplicativos são a exacerbação desse tipo de contato que sempre existiu. Nos anos 60, 70, as revistas, desculpe aqui eu dar uma de antigo, né? Contigo, Capricho, Sétimo Céu, etc. Tinha a colunazinha, 2, 3 páginas de uma espécie de classificado. Você mandava sua carta. Solteira, 40 anos, aí em busca de namorado, tal. Teve a fase também do Disque Amizade, 145. Ia colocar agora, nos anos 80, o Disque Amizade. Você ligava, tal, e ali você estabelecia, marcava um encontro, etc. Hoje são os aplicativos que a internet nos favorece. A diferença é que a internet nos expôs absurdamente, não é? Coloca as pessoas, não é que a internet exponha, as pessoas se expõem de uma maneira muito perigosa nas redes sociais, e isso gera perigos
muito, muito grandes. Mas quanto a se apresentar assim o assado, quanto a disfarçar a própria personalidade, isso no relacionamento pessoal também acontece. A gente também disfarça a nossa personalidade. Eu tinha um amigo que quando ele estava cercando alguém, ele não fumava, mas ele pedia um cigarro a alguém e ficava baforando ali para fazer pose de galã. Nessa época, cigarro era algo charmoso, né? Hoje ele seria expulso do ambiente. Porque ele não fumava, mas ele fazia que fumava para criar uma imagem de galã, de cinema, né? As pessoas mentem nos relacionamentos, seja nos sites, seja tete-a-tete, seja pessoalmente. As pessoas dizem o que não são, aparentam ser aquilo que não são, presenteiam, tentam agradar, criam uma imagem de si própria, né? Criam um currículo que não corresponde à verdade. E depois que conquistou, deu bota, aí mostra a verdadeira face, né? Ninguém segura uma mentira a vida toda, não é? Uma farsa a vida toda. Bom, gente, infelizmente o tempo se foi, né? Passa rápido, 1 hora de programa já se foi. Já passou 1 hora. Né? 1 hora. Quero mandar um abraço aqui para Rafael Linhares, que está em Mossoró nos acompanhando. Obrigado, Rafael, pela sua audiência. Linato, muito obrigado pela sua presença no Espaço Cidadão. Obrigado, Ana Cecília. Obrigado também, Robson. E Nila Merenciano, sempre bem-vinda aqui ao Espaço Cidadão. Obrigado a você, obrigado a todos. Muito bem, você pode rever esse programa no nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, o www.robsoncarvalho.com. Esse e os outros programas que apresentamos em outros veículos de comunicação, como também haverá o reprise, como sempre, nas sextas-feiras, das 9h30 às 10h30 da noite, também aqui na TV União de Natal deste mesmo programa. Um grande abraço, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você.